Meus irmãos, eu pedi que vocês abram a Bíblia lá em Efésios capítulo 5, o versículo 15 em diante. Efésios capítulo 5, o versículo 15 em diante. Amém? Efésios 5, 15. Glória a Deus. Quem achou, diga amém, Jesus. Vamos começar então, amém? Coloca a tua mão sobre a Bíblia assim e diga comigo: Senhor Deus, meu coração está aberto e eu quero ouvir tua voz para que eu seja abençoado em nome de Jesus. Ele diz assim, ó: vede, portanto, prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios. 16, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então ele está dizendo para nós ali que nós não podemos andar como tolos, mas como sábios. Se você parar para observar, eu acho que a coisa mais cara que existe nesse mundo, eu vou colocar assim, até mais valiosa desse mundo, eu acredito que é o tempo. O tempo eu acho que é a coisa mais importante que você recebeu como benefício da parte de Deus. Amém? Quando a gente é novinho, né, tem poucos dias de vida, poucos anos ainda, você não se importa tanto com isso, você não liga. Amém? Você quer crescer, você quer se tornar adulto, você não se preocupa com as coisas, mas você tem vontade de chegar a uma fase da tua vida muito depressa. E aí chega uma fase da tua vida que você já olha para trás, você começa a lamentar, porque parece que de repente as coisas começaram a passar rápido demais. E ela passa realmente. Eu vi outro dia um médico, ele simulando, e ele falava para uma pessoa que o tempo ele é tão depressa, e ele simulava numa brincadeira com a pessoa. Ele perguntava: você se lembra de algo importante lá na tua vida, quando você era novo, uma coisa muito marcante? E a pessoa traz à memória algo dos 6 anos de vida dela. E ela fala de algo que aconteceu. Ele fala: foi quando? Ela fala: foi aos 6 anos de idade. Aí ele falou: você está vendo? O tempo que você demorou para retornar lá aos 6 anos, é mais ou menos assim que você vai ter uma sensação. E ele fala, e é depressa. É realmente quase como que fosse um pensamento, né? Você traz a cabeça, projeta, quando você vê, aquilo tudo passa. É quase mais ou menos isso. As coisas voam muito rápido. E quando você vê, você perdeu a oportunidade, você jogou fora coisas importantes, você deixou de fazer coisas que seria benéfico para a sua vida. É como se as oportunidades começassem a passar. E no 16, Deus fala para você remir o tempo. O que é remir? Remir é salvar, amém? É aproveitar alguma coisa. Então, se eu quero remir algo, eu vou tirar, eu vou aproveitar aquilo ali. Deus está dizendo que eu tenho que aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Como que eu aproveito o tempo? Não deixando nenhuma oportunidade passar em vão, passar em branco na minha vida. E aí que está, muitos de nós perdemos muitas oportunidades. As coisas de Deus, elas estão passando o tempo todo. As oportunidades que Deus prepara para você, às vezes elas passam e são deixadas de lado. Por exemplo, Atos 8, 26, vamos lá? Em livro de Atos, a Bíblia traz à memória a história sobre Felipe. O Felipe estava pregando num bom momento da vida dele, e por onde ele estava passando acontecia milagres, testemunhos, coisas importantes surgiam naquele momento. E o Felipe estava indo em direção a Jerusalém, que normalmente quem estava em cidades vizinhas, sendo usado por Deus, é como se você estivesse numa cidade do interior, você fosse bem sucedido lá, e você começasse a se aproximar da capital, como se você estivesse indo para um lugar com maior alcance. Só que nessa hora o anjo de Deus fala para ele assim: Felipe, não fica aí não, desce sentido a Jerusalém, mas vai direto a Gaza. E ele fala que lá estaria deserto. Vamos ler esse começo aí, depois eu vou explicando mais. O anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul,
caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está o quê? Deserto. Para um pregador que estava indo bem, que estava tudo dando certo, ele sair de onde ele estava e ir para Gaza não era uma boa coisa, aparentemente. Amém? Mas sempre que Deus tem algo para a tua vida, você tem que estar até atento a isso, porque às vezes Deus traz algo para a tua vida, uma oportunidade, um milagre, e às vezes nós desprezamos baseado na direção que vem. O anjo de Deus manda ele ir para o deserto. E para nossas vidas mesmo, muitas coisas na sua vida que vão dar certo, elas vão ter início talvez lá no deserto. Elas vão começar num deserto da tua vida. Eu poderia trazer a lembrança, Jesus. Antes de Jesus começar ali a fazer a obra de Deus, a Bíblia diz que ele foi levado aonde? Ao deserto para ser tentado. Então muitas coisas nas nossas vidas vão se iniciar em desertos. Quando eu falo desertos, às vezes até um deserto na vida profissional, talvez um deserto na vida financeira, algumas vezes um deserto na tua vida profissional, e a partir dali talvez você vai chegar aonde Deus realmente consegue te direcionar. Então nunca despreza os desertos dessa vida. Os desertos sempre teve um papel muito importante, as pessoas que conseguiram vitória. Amém? Então não despreza os desertos, não. E o Felipe, ele foi. E aí diz assim na sequência: e levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, ele lia o profeta Isaías 29, e disse o Espírito, agora já não é mais o anjo, agora o Espírito disse: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que você lê? 31, e ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou-lhe a Felipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim também não abriu a sua boca. E na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Essa era a passagem que Eunuco estava lendo. Ele estava ali lendo essa passagem, e o Espírito de Deus fala para Felipe: Felipe, se aproxima dessa carruagem. Essa carruagem representa para a gente as oportunidades da nossa vida. Ela representa aquela oportunidade na tua vida financeira. Muitas vezes a oportunidade ela passa, a carruagem passa, e nós não nos aproximamos. Às vezes não nos aproximamos porque estamos ocupados demais. Quantas vezes a carruagem que passa por nós é um culto, e naquele culto a sua vida seria mudada, aquela palavra que você ouve, ela iria alcançar um objetivo lá dentro do teu coração. Mas aquele dia estamos distraídos com muitas coisas e não damos tanto crédito, não nos aproximamos tanto. E muitas vezes, ao invés de remir, de aproveitar as oportunidades, deixamos que a carruagem passe. Quantas pessoas nessa vida já não deixou passar as carruagens pela vida dela? Tem gente, se ela olha para trás, ela diz que ela não estudou por causa de uma bobeira. Ó, o Cláudio aqui, um dia ouvindo com o Cláudio, conversando, né? Acho que lá de... Foi você mesmo? Ribeirão do Pinhal. Ele estava falando de uma oportunidade grande, né? Que perdeu, de uma grande empresa da região, né? Não vou falar aqui porque não sei aí, mas ele era para ser diretor de uma grande empresa. E ele falou: pastor, tinha que ir para fora, naquela época, né? Tinha que sair do país para a Europa. Aí não quis, né? Aí apareceu a dona Merilane lá, acabou com o homem, né? É brincadeira, não estava com ela ainda não, né? Não estava com ela ainda não, né? Não, então não é culpa dela não. Mas ele deixou a carruagem passar, ele deixou aquilo escapar.
Ele falou até que estava com um problema de saúde na época, né? E algo fez mal. Foi por causa de um probleminha de saúde. Ficou inseguro na época. E era novo, né? Quantos anos você tinha? Está acabando a faculdade, você falou, né? De administração, né? Estava saindo dela. Você concluiu, né? Sim, olha lá. Então estava terminando. Mas você vê, uma carruagem passou. Uma oportunidade muito grande escapou da vida do Cláudio. Talvez quando ele olha para trás hoje, ele fala, podia ter aproveitado aquela oportunidade, mas alguma coisa impediu. E quantas outras pessoas não perderam alguma oportunidade, às vezes em relação à vida sentimental, às vezes em relação a casamento, às vezes alguma coisa que ela queria adquirir para a vida dela. E por que ela perdeu? Porque em algum momento da vida dela, ela não remiu o tempo, ela não aproveitou aquilo ali, ela deixou escapar. Nunca deixe as oportunidades escaparem. E o que isso tem a ver com a minha família, pastor? Quantas vezes nós deixamos de pregar para a família, de falar de Jesus para alguém de dentro da tua casa? Quantas vezes você deixa, às vezes, de levar Cristo a uma pessoa que está ali, às vezes, do teu lado, reclamando, lamentando da vida, e você fala, mas essa pessoa não gosta de Jesus. Irmãos, nem sempre vamos ter outra oportunidade para falar para ela de Jesus. Nem sempre vai haver outras oportunidades. Então nós não podemos desperdiçar. Aquela oportunidade perdida pode ter sido o dia da salvação daquela pessoa. Olha o que aconteceu um pouquinho mais à frente, 34. E respondendo o eunuco a Felipe disse, rogo-te de quem diz isto o profeta? Ele pergunta, né? O profeta está falando de quem? De si mesmo ou de algum outro? E aí no 35, então Felipe abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a quem? A Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse-lhe o eunuco, eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E disse Felipe, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele entendeu a mensagem. E então mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. E não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Esse homem, quando ele saiu para ir fazer uma adoração em Jerusalém, ele não tinha nem ideia que aquele poderia ser o dia da salvação dele. Pastor, mas por que era tão importante a salvação dele? Se o evangelho tivesse que chegar aos etíopes, eles precisavam que a rainha aceitasse. Quem melhor do que para levar o evangelho através do mordomo dela? Então ali abriria uma porta para o evangelho também. Ou seja, foi num deserto, numa oportunidade no deserto da vida de Felipe, ou melhor, onde ele estava, ao deserto, que ele conseguiu a salvação de uma pessoa. Você acha que ele jamais imaginaria que lá no deserto ele ia ganhar alguma vida? Talvez nunca. Mas olha só esse homem, a Bíblia diz que ele continuou o seu caminho jubiloso, alegre, feliz. Assim também é nas nossas vidas. Temos que estar sempre ali atentos, preparados, para que nós possamos aproveitar cada oportunidade. Cada vez que alguém ali estiver numa situação vulnerável, você falar de Jesus para elas. Amém? Às vezes não fazemos isso. Eu me lembro aqui há uns meses atrás, alguém me disse assim, pastor, eu nunca falo de Jesus em casa que minha família não gosta. E eu falei para ela, você tem que falar de Jesus. Ela falou, a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, tudo é pelo Espírito. Para não desagradar minha família, eu não falo. Como é que eles vão se converter? O Espírito só vai conseguir trabalhar aonde uma semente for o quê? Lançada. Amém? A Bíblia diz que lá no começo, quando Deus fez os céus e a terra, o Espírito se movia sobre a face do abismo. Amém? Mas não diz que ele fazia nada. Após a palavra de Deus ser lançada, amém? Aí sim começou a ter forma alguma coisa. Como é que a minha família vai conhecer Jesus se eu não pregar? Se eu ficar esperando que eles sejam convencidos pelo Espírito?
O Espírito só vai trabalhar aonde existe ali uma semente de palavra. Se não tiver uma palavra, não tiver uma direção, não tem como ele convencer alguém. Amém? E quem que tem que aproveitar essa oportunidade? Você. Você conhece alguém que está perdido? Você tem que falar de Jesus para ela. Você conhece alguém que está fora do caminho de Deus? Fale para ela em todo o tempo, para que essa pessoa possa aproveitar a oportunidade e realmente ter uma vida na presença de Deus. Mas às vezes a gente está ali chateado com a pessoa, não vou falar de Jesus para ela porque eu não gosto dela, não é verdade? Não acontece isso às vezes? Deixamos de orar pela conversão de alguém porque não vamos muito com a cara da pessoa, e aí o sangue de Jesus está sendo perdido, o sacrifício dele em vão, quando na verdade eu tinha que aproveitar todas as oportunidades. Pastor, mas eu não gosto daquela pessoa. Essa pessoa pode ganhar alguém que seja importante na tua vida. Amém? Eu prego o evangelho. Eu não ganhei meu pai para Jesus. Alguém ganhou meu pai para Jesus. Mas não foi através da minha vida. Você está entendendo? Então, às vezes, nós precisamos que outras pessoas possam levar aqueles até Jesus. E quem que vai ganhar essas pessoas? Talvez uma pessoa que você ora por ela hoje. Talvez vai ser ela que vai trazer ali amanhã uma outra bênção à sua vida. Amém, igreja? Então nós não podemos desperdiçar. Mas aí você me pergunta, pastor, mas se eu já joguei fora, perdi a oportunidade, seja em relação à palavra, em relação à vida profissional, a tudo. As oportunidades, elas vão surgir de novo. Pode estar demorando agora. Talvez você está vivendo um momento da tua vida como um deserto, você está ali parado e falando talvez, o que a minha vida vai acontecer nessa situação? A oportunidade vai surgir de novo. Olha o que diz em Marcos 3, vamos lá? Marcos 3, o versículo é o primeiro. Isso aqui é importante, só que você tem que estar atento. Pastor, mas essa oportunidade não volta. Volta. Ela surge de novo, a carruagem passa de novo. Ah, pastor, mas foi a porta de emprego que eu perdi. Vai surgir outra, talvez até melhor, tão boa quanto. Amém? Ah, mas era uma oportunidade da vida sentimental. Vai surgir de novo, vai aparecer outra. Amém? Ah, mas era em relação à minha saúde, eu perdi a chance. Não, vai surgir. O que eu tenho que estar é aproveitar a oportunidade. Se Deus vê que eu vou aproveitar, Ele vai trazer. E aí diz assim, ó, e outra vez, se ele fala outra vez, é porque já tinha acontecido antes. Amém, igreja? Outra vez entrou aonde? Na sinagoga. Ou seja, mais uma vez, Jesus estava ali. Pode ter certeza. Se você ficar atento, a oportunidade ela vai surgir. Pastor, o Cláudio perdeu lá atrás a oportunidade. Vai surgir de novo. Amém? Vai ter outras. Agora o importante é que a pessoa esteja atenta quando as oportunidades surgem. Ah, mas não é a mesma coisa. Pode não ser a mesma, mas vai ser tão boa quanto. Amém? O que eu preciso é aprender a remir, eu aprender a salvar, aproveitar oportunidades quando elas aparecem. Amém? Se eu desperdiçar, talvez aí sim eu possa lamentar futuramente. Diga graças a Deus. Vamos orar? Deixa eu entregar para você aqui o tapetinho da oração. Eu acho que todos já têm, não é verdade? Aqui você tem já, que você preencheu, você me entrega. Amém? E você pega uma nova, a qual você vai se ajoelhar. Hoje uma pessoa estava explicando, ela falou, não sabia disso. Esse tapetinho, você vai orar sobre ele uma semana. Tem gente que chega em casa, pega aqui o pedido, coloca lá na gaveta, esconde. Aí quando dá quarta-feira à tarde, olha, precisa achar onde está aquele papel para me levar hoje para a igreja. Ele não orou na segunda, não orou na terça, não orou na quarta, na quinta. Não vai acontecer. O que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer o propósito de todo santo dia. Eu tenho que tirar um tempinho ali e clamar por aquilo ali. Você não tem ideia de que uma oração pode fazer na tua vida, irmão. Uma oração pode mudar muita coisa na tua vida. Uma pessoa que ela não tem o hábito de orar, ela está jogando bênção de Deus fora. Se você não tem o hábito de orar, você está perdendo. Amém? Está perdendo muito. Você está jogando muita oportunidade fora, você não está remindo. E aí ela fala, pastor, mas não é só na quarta-feira? Não, a gente já te entrega.
Você já deveria deixar ali do lado da cama, ali no criado mudo, não sei o que você tem do lado da cama. Tem gente já não gosta dessas coisas, né, irmão? Tem gente que já gosta lá, só a cama livre. Você coloca no lugarzinho, antes de você dormir, você se ajoelha ali e faz um pedido. Lembrando uma coisa, para expulsar demônio não se ajoelha não, viu, irmãos? Já vi uns crentes que se ajoelham para mandar demônio sair. Você só se ajoelha diante de Deus. Para mandar Satanás sair, você se levanta, expulsa, repreende, manda ele bater em retirada. Se ajoelhar quando você for falar com quem? Com Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Cadê os pedidos? Entrega aberto para mim, então. Na verdade, eu estava esperando eles recolherem ali, na verdade. Amém? E o outro você vai usar, você não guarda, você vai se ajoelhar sobre o que eu estou te entregando para você. Tá bom? Glória a Deus. E aí nós vamos começar repreendendo o mal, mandando a maldição sair, e depois eu vou pedir que você se ajoelhe. Quando você for se ajoelhar pela tua família, quando você for se ajoelhar, eu te aviso, eu falo, ó, se ajoelha, aí você se ajoelha. Se você não puder, por alguma limitação na saúde, você se senta na cadeira, coloca o pedido lá sobre os joelhos, tá bom? Amém? Coloque-se de pé, feche os seus olhos, eleva seu pensamento até Jesus e de olhos fechados, com o coração bem aberto para Deus, entra na presença dele agora, colocando diante dele a tua família, dizendo para Jesus os nomes dos teus familiares, declarando para Jesus que a tua família, ela é do Senhor, como o próprio Felipe, que ele foi àquele deserto, e lá naquele deserto ele falava sobre Jesus. Vai contando agora para Jesus então, como está a tua família, vai dizendo para ele, Jesus, a minha família não anda bem, a minha família anda meio dispersa, uma contenda dentro de casa, um contra o outro, ou às vezes nem é isso, às vezes é um problema de saúde grave, meu Deus, aquele problema, Pai, que tem se levantado dentro dessa casa, desse lar, meu Deus, ele tem que cessar, e essa pessoa agora, meu Deus, ela entra em oração, Pai, ela coloca diante do Senhor, Pai, aquilo que ela tem de mais importante, que é a casa, o parente, o familiar, é aquele ente querido, Pai, pessoas que talvez tenham sido vítimas de um vício, meu Deus, que tem acabado com aquilo que ela possui. Quantas pessoas, meu Deus, têm vivido uma vida terrível, Pai, sendo escravizado por um tipo de mal, meu Deus, aquela pessoa escrava do crack, da maconha, da cocaína, aquele neto, aquele primo, aquele sobrinho, aquele familiar, meu Deus, que há muitos dias, Pai, tem estado jogado na sarjeta, numa situação, meu Deus, deplorável, mas o Senhor é o que levanta do monturo do pó o oprimido, Pai, meu Deus, essa pessoa está conclamando ao Senhor, ela está pedindo agora, e num ato de fé, meu Deus, eu me revolto agora contra o inferno, e eu digo agora, Satanás maldito, começa a sair agora, aonde você estiver alojado, meu Deus, eu estou dando uma ordem agora a toda forma de demônios, eu estou dizendo agora, esse principado, essa potestade, esse demônio que tem agido no lar dessa pessoa, aquela briga do casal, o casal não se entende, um fala uma coisa, outro fala outra, e vira uma confusão, como se não entendesse um ao outro, Pai, essa pessoa que se sente, Pai, ela se sente infeliz, ela se sente não realizada, essa pessoa que sente, meu Deus, que não está sendo levada a sério, que não está sendo valorizada, mas eu repreendo agora esse demônio, o demônio que tem oprimido a mente dela, colocado em
insegurança, o pensamento de crise, de dificuldade, o medo, o trauma, o desespero, vai saindo daí agora, demônio. A ordem foi dada, meu Deus. Essa pessoa está repreendendo agora, ela está dizendo aquela miséria, ela está dizendo aquela opressão que tem amedrontado a vida dela, sai daí, vai saindo daí agora. É aquele demônio da confusão dentro de casa, meu Deus, é um pé de guerra, é uma briga, é um ciúme de um, ciúme de outro, vai soltando a vida dele agora. Aquela doença que tem surgido, as coisas começaram a dar errado, um conjunto de coisas ruins tem acontecido, é como se a pessoa estivesse atravessando uma maré de azar, um deserto na vida profissional, um deserto na vida financeira, mas nós não aceitamos mais esse mal e dizemos: Satanás, Satanás, sai daí. Vai soltando agora essa vida. Deus, é o barulho dentro de casa, é aquelas vozes que surgem do além dentro daquela casa. Sai de lá, demônio. Vai saindo dos quatro cantos dessa casa, vai saindo o espírito da rebeldia, aquele demônio da incredulidade, aquele demônio do medo, da dúvida. Meu Deus, essa pessoa, ela se sente incapaz, ela se sente impotente diante das adversidades, mas nós quebramos a força do mal e lançamos fora, dizendo: saia, vai embora, em o nome de Jesus. Meu Deus, que a bênção da salvação ela venha, que a cura se manifeste sobre todos. Pai, eu falava que a oportunidade ela voltaria, porque outra vez o Senhor entrou naquele templo. Olha para essa pessoa, Jesus, que está orando agora e dizendo: Pai, traz de volta, traz a oportunidade, Jesus. Essa pessoa que talvez está dizendo: Deus, me dá a oportunidade de falar do Senhor para um filho, para uma filha, para um familiar, para um parente. Alguém que está dizendo: Senhor, abra mais uma vez aquela porta da vida profissional. Alguém que já prosperou muito, Deus, e hoje ela está dizendo: Deus, eu quero prosperar de novo, eu quero ver a minha vida andar novamente. Jesus, abra as portas agora, direciona, Deus, essa pessoa até a vitória que ela precisa, de maneira que tudo que ela fizer, Pai, seja abençoado. Pai, nos ajoelhamos agora pela nossa família. Se ajoelha pela tua família, pela tua casa. Soberano Deus e Pai eterno, eu tenho aqui comigo, Pai, debaixo dos meus joelhos, o pedido de cada pessoa daqui da igreja, Deus. Meu Deus, os nomes de cada um dos familiares. E o Senhor sabe, Deus, aonde essas pessoas caíram. Tem gente que está, meu Deus, prostrado por causa de um mal, por causa da miséria, um relacionamento errado, por causa de um pecado, Pai, por causa, meu Deus, daquela mágoa, por causa de uma decepção, uma adversidade que ela não soube, meu Deus, enfrentar, porque ela ficou desacreditada, decepcionada, perdeu, meu Deus, aquela alegria. E hoje, meu Deus, de joelhos pedimos ao Senhor, Pai, levanta a casa. Alguém está pedindo: levanta a minha mãe, levanta o meu pai, levanta, Jesus, o meu filho desse sofrimento que ele está passando. Essa pessoa que chora, meu Deus, por uma perda, que chora, Jesus, por uma decisão errada, por não ter condições ou não ter aprendido, meu Deus, a guardar aquilo que o Senhor um dia confiou na mão delas, por causa, meu Deus, de uma incapacidade, meu Pai, uma incompreensão. Outras vezes, meu Deus, essa pessoa que lamenta, Pai, por causa de um passo errado, de uma decisão no momento errado.
E até hoje, Pai, as consequências têm ficado e têm assombrado a mente delas. Mas levanta, meu Pai, leve esses familiares à Tua presença. Tem gente orando e dizendo: Jesus, levanta meu casamento. Levanta, Jesus, o relacionamento que está ali, meu Pai, frio, que está, meu Deus, praticamente se acabando. Meu Deus, traz a união a esse casal, traz, Jesus, a felicidade a essa casa triste, de maneira, meu Deus, que eles possam viver o sobrenatural do Senhor. Pai, nós levamos tudo ao seu altar. Bote as mãos assim e diga: Senhor, que toda a minha família esteja diante do teu altar, em nome de Jesus. Vamos aplaudir.